Francisco Nicolau era um menino muito curioso. Detestava ficar sozinho e em silêncio e queria ouvir tudo o que se passava no mundo. Por isso, sonhava tornar-se tão pequeno que pudesse entrar pela fechadura das portas para ir ouvir o que as outras pessoas diziam quando ele não estava ao pé delas. Fechava os olhos, fazia muita força para dentro de si próprio, muita força, mas por mais que tentasse, não conseguia diminuir de tamanho, nem um centímetro. Fartou-se de pensar noutra maneira de atravessar o buraco da fechadura da porta que dava para o quarto dos pais. E se metesse o dedo mindinho e o fizesse passar para o outro lado da fechadura e depois era só esticar-se e o resto do corpo ia atrás? Pôs-se então a empurrar o dedo mindinho para dentro da fechadura e tanto empurrou que o dedo entrou um bocadinho, mas ficou entalado. E como já não entrava nem saía, ele muito aflito gritou: "Mãe!" A mãe veio a correr e começou a puxar por ele, a ver se o dedo se soltava. Só que a mãe era manhã que não tinha forças que chegassem. E o dedo mindinho do Francisco Nicolau continuava entalado. A mãe chamou então pela filha. E Ermengarda, a mimosa irmã de Francisco Nicolau, chegou ligeirinha e pôs-se a puxar pela mãe, puxava pelo filho. Era, no entanto, ainda mais magrinha que a mãe e também não tinha muita força. Por isso, chamou pelo pai. O pai chegou devagar, porque era grande e um bocadinho gordo, e logo se pôs a puxar pela filha, que puxava pela mãe, que puxava pelo filho. Porém, o seu corpo só abanava para um lado e para o outro, mesmo músculos não tinha quase nenhum, por isso teve de pedir ajuda do primo. E o primo Abílio chegou a correr e teve de chamar o vizinho do andar de cima, mais o Zumiro, que era bombeiro, e ainda um polícia do bigode que ia a passar na rua. E a mãe puxava pelo filho, a filha puxava pela mãe, o pai puxava pela filha, o primo Abílio puxava pelo pai, o vizinho Zulmiro puxava pelo primo e o polícia puxava por eles todos e fizeram força todos a uma e no cúmulo da puxadela, barão, o dedo soltou-se e eles caíram todos para trás e foram de cambolhada pela escada abaixo, mas tinham conseguido que se soltasse o dedo do Francisco Nicolau. É claro que depois do problema do dedo entalado, surgiu o problema do dedo inchado. E resolvido o problema ao soltar-se da fechadura, o dedo inchou, ficou enorme e vermelho como um balão de São João. E o Francisco Nicolau, o dedo no ar, soltou um grande "ai!". A mãe correu a tratar da inchadela e ao fim de alguns dias e de muitas compressas e pomadas, o dedo acabou por voltar ao tamanho normal. Apesar do susto e das dores que sofreu, o Francisco Nicolau não mudou nada. Continuava a arder em curiosidade. O que é que os meus pais estarão a dizer no quarto? E o que é que os vizinhos estarão a dizer na sala? E o que é que os reis e os presidentes estarão a ordenar nos palácios? Ora, como todos sabem, quando uma pessoa deseja muito de uma coisa, mas mesmo muito, há sempre uma fada que misteriosamente aparece e lhe concede a realização desse desejo. Foi assim que numa noite de lua cheia, mal o Francisco Nicolau acabara de adormecer, surgiu a fada dos desejos, que fez com a varinha mágica este plim e fez aparecer 17.000 luzinhas à volta da cama do Francisco Nicolau. Nesse instante, as orelhas do Francisco Nicolau começaram a tremer, soltaram-se da sua cabeça e juntinhas, como se fossem as asas de uma borboleta, flap, saíram a voar pela janela. E ouviram as conversas dos vizinhos, os discursos dos presidentes, os negócios dos negociantes e os apitos dos polícias. Mal o sol da manhã começou a sorrir, as orelhas, flap, regressaram, poisaram muito suavemente de um e de outro lado da cabeça de Francisco Nicolau. E assim que ele acordou, contaram-lhe tudo, mas mesmo tudo o que tinham ouvido na sua viagem. A partir daí, todos os dias, as orelhas saíam à noite, iam viajar e voltavam de manhã.
Ao chegar, despejavam-lhe para dentro da cabeça todos os sons, ruídos, conversas que tinham ouvido pelo mundo fora. E o Francisco Nicolau andava todo satisfeito porque ouvia as conversas dos reis e das rainhas, e as do Presidente da América e do Imperador do Japão, mais os concertos todos de rock e os jogos de futebol de todo o mundo. Mas a cabeça foi ficando cheia de vozes e gritos, palavras, discussões, ambulâncias e apitos, e motores de caminhões, aviões e foguetões, e zumbidos de mosquitos, mais pronúncios, abrenúncios, telemóveis entupidos, protestos e alaridos, chocalhadas e gemidos, caminhonetas desvairadas, trovoadas trovejantes, buzinas altifalantes, numa grande confusão de gaitadas, gargalhadas, anúncios de televisão e mais tiros de canhão, badabão, bam, bam. E foi tanto, mas tanto que as orelhas ouviram, que ao fim de algum tempo o Francisco Nicolau já não aguentava mais, tinha a cabeça a arrebentar. Ouvia tantas coisas que não conseguia ouvir coisa nenhuma. Até tapava as orelhas para não ouvir mais, mas não dava resultado, porque os ruídos estavam por fora e por dentro dele. Abanavam com ele, corriam-lhe pelas veias, batiam-lhe nos ossos, ressoavam na sua cabeça. Os ruídos tinham inundado o quarto, enchiam tudo, rangiam, rugiam, bramavam. Calem-se, 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 implorou ele. Não quero ouvir mais nada, eu só quero silêncio. E pediu às orelhas que lhe trouxessem só silêncio. E as orelhas obedeceram. Lentamente trouxeram-lhe silêncio, muito silêncio. E o silêncio foi ocupando todo o espaço e obrigando aqueles ruídos a sair devagarinho. E que delícia, que sossego, que felicidade sentiu o Francisco Nicolau quando dentro de si ficou cheio de silêncio. Só silêncio. Só. Não é bem assim, porque a pouco e pouco foi descobrindo que o silêncio não era completamente silencioso. Pela janela as orelhas traziam-lhe agora uns sons pequeninos, em que ele nunca tinha reparado. O canto de um passarinho, as abelhas a zumbir à volta das flores, o som da água no repuxo do lago, uma brisa ligeira que fazia dançar as folhas das árvores. E começaram também a chegar algumas palavras pequeninas que eu nunca tinha ouvido bem. E eram tão belas, como já não se lembrava que as palavras poderiam ser. Eu, tu, mãe, pai, amigo, amor. E de dentro desse silêncio novo, consegui ouvir a música do seu coração que fazia pum pum, pum pum, pum pum, pum pum. Conta-se que a partir daí era frequente encontrar Francisco Nicolau seguindo a música do seu coração. Falava baixinho com as árvores, com as flores, com a erva do seu jardim. Bom dia, Sr. Salgueiro. Olá, Dona Rosa. Está na hora de cortar o cabelo, Dona Erva. Conta-se também que os pardais andam sempre em seu redor e apostaram que é o de ensiná-lo a voar.